Vamos à nossa aula de hoje, né? A gente vai repetir um pouco sobre demonstrações contábeis, a parte DRE, que a gente não terminou, então a gente volta, porque algum aluno, e foi também o que a gente viu no final da nossa aula passada. E depois a gente vai falar da DFC, né? Demonstração de fluxo de caixa, tá? Explicando primeiro para você o que é fluxo de caixa. A gente já explicou alguma coisa em aula presencial, se você estava lá presente, mas talvez você não lembre, né? Ou então queira relembrar, e a gente vai falar um pouquinho disso no início, e depois a gente fala da demonstração de fluxo de caixa em si, tá bom? Então, começando, né, mais uma vez, bom dia. Vamos falar sobre a DRE, relembrando a aula passada, como você pode ver aí. A demonstração de resultado do exercício são evidenciados os elementos que alteram o patrimônio. Então, lembra que a gente comentou isso, né, que existem, você deve ter visto os fatos, né, os fatos modificativos, são os fatos que alteram o patrimônio, né, fatos contábeis modificativos. Esses fatos contábeis que alteram o patrimônio, normalmente eles têm um reflexo, né, na DRE. Por quê? Porque eles causam, né, receita ou causam despesa, ou seja, eles acabam aumentando ou reduzindo o lucro da organização, o resultado da organização, tá certo? A DRE tem como objetivo principal ilustrar, né, mostrar a aferição do lucro ou prejuízo da companhia ou da empresa dentro de um exercício social. E, para isso, considera todas as receitas e as despesas da empresa durante o lapso temporal do exercício. Então, durante aquele período, né, a gente, como eu falei, estamos relembrando, durante aquele período, que pode ser de 6 meses ou pode ser de um ano, tá? Eu vou estar registrando essas despesas, somando, né, acrescentando essas despesas e as receitas, tá? E aí colocando dentro de uma demonstração para evidenciar, para mostrar isso para quem está dentro da empresa, para o cliente interno, para o cliente externo, das informações contábeis, né, para quem está fora, os acionistas, né, que estão dentro, mas para quem está fora também, os investidores, os bancos, que às vezes precisam, né? Você precisa de um empréstimo, o banco tem alguma coisa para analisar, ele vai analisar o balanço patrimonial, a DRE e as notas explicativas. Normalmente, são essas três a base da análise bancária. Eu sei isso, eu inclusive trabalhei em banco muitos anos, eu já comentei com vocês, e eu fiz no banco, chamava-se ANS, né? que era a gente chamava de sistema ANS, que fazia essa análise, né? Por isso que a ANS, né, os primeiros, era um sistema de análise que fazia análise da empresa, e elas, para fazer essa análise, ela pegava os 3 últimos balanços, as 3 últimas DREs, e aí complementava as informações com as notas explicativas, e a partir disso a gente definia um limite de crédito para aquela empresa, e aí, dentro daquele limite de crédito, a empresa podia pegar quanto dinheiro ela precisasse, né? Se fosse fora daquele limite, o banco normalmente pedia alguma garantia, alguma coisa, para poder ela ter uma certa sustentabilidade, ou seja, garantir que ela ia pagar aquilo, né? Como você já deve ter percebido, nada garante isso. Por isso que eu estou falando disso, porque vai ter a questão, né, que a gente vai ver mais adiante, da questão das reservas, a gente até viu quando a gente falou de balanço, a gente falou de patrimônio líquido, que você viu que tem também uma parcela, né, que é por causa dos devedores duvidosos, que é aquelas pessoas que você não sabe se você vai receber ou não, né? A questão é você lembrar disso, tá? Por isso que aproveitei o ensejo do ANS para falar sobre isso. E a questão da DRE, a DRE é considerada uma das mais importantes demonstrações contábeis, né? O balanço patrimonial e a DRE são as duas mais importantes. As outras, você vai ver que ao longo do tempo, se a gente for pegar uma história, né, algumas deixaram de ser exigidas e outras passaram a ser mais exigidas, né? Por exemplo, a DFC, ela começou a ser exigida, se eu não me engano, em 2007 ou 2008. Antes disso, ela não era exigida, tá? Eu tinha outras demonstrações, né, que inclusive algumas deixaram de existir. Só que a DFC era uma demonstração tão importante para a empresa que a maioria das empresas faziam, né? Então, o que acontecia? Por elas fazerem a DFC, acabou se exigindo também para que os investidores e outros tivessem acesso a essa demonstração de fluxo de caixa. Só para você entender da importância, né? O balanço, a DRE, as notas explicativas, elas sempre foram exigidas, né? Desde quando começou a contabilidade, sempre foram exigidas, né? O balanço, alguns, claro, a peça mais antiga. Logo depois veio a DRE para evidenciar, né, as receitas e as despesas.
que também constam do balanço, você vai ver que também constam, mas de uma forma diferente, tá? Mas a grande questão que eu falo para você é que você tem que entender bem balanço patrimonial e DRE, porque elas são fundamentais para qualquer empresa. Elas são obrigatórias e são fundamentais. Então, você pode até ter dúvida de algumas outras, mas essas duas você não pode ter dúvida nenhuma. Por isso que a gente frisa tanto a questão do balanço e a questão do DRE para que você entenda, tá bom? Vamos continuar. Diferentemente do balanço patrimonial, no qual as informações são acumuladas, então, como eu falei na aula passada, né? No balanço você tem uma conta que, desde o início da empresa, você vai mudando o saldo daquela conta. Então, há uma continuidade, né? Você, a cada ano, você, por exemplo, a conta imóveis, ela sempre vai estar lá. Então, você tem o primeiro imóvel que você comprou e você não vendeu, vai estar lá. Aí você comprou outro imóvel, comprou outro, vai estar acumulando naquela conta, tá? E, ou seja, você vai ver o passado, né, o histórico. Então, você tem, por exemplo, contas que a gente chama de estoque, tem um saldo estocado, são contas que você mexeu há muitos anos atrás e agora você nem mexe, né? E elas vão ficando porque você não pode zerar, ou você tem que esperar alguma coisa, você, né? Ou então desrespeita a um ativo que você não usa mais, mas ela está lá, entendeu? O balanço tem isso. Já na DRE, não. Na DRE, cada período, a DRE, as contas são zeradas, né? São recalculadas, tá? Então é bom frisar isso. Enquanto que o balanço é algo que tem uma continuidade, a DRE não, ela zera a cada período, né? E aí a cada período você está recalculando ela do zero, tá? Então, o balanço patrimonial, as informações são acumuladas ao longo do tempo, as mutações patrimoniais da sociedade são registradas desde a sua constituição, como eu já falei. As informações constantes do DRE são reiniciadas, a palavra-chave é reiniciada a cada exercício social. Tá? Para você ter uma ideia como isso é importante, se você já fez algum concurso e cair a contabilidade, eu posso dizer para você que quase que 90% dos que eu já vi das provas do concurso falavam a respeito de balanço e a respeito de DRE. Tinha alguma coisa falando sobre isso, sobre aquilo. E a maioria das coisas que estavam falando sobre DRE falava isso aqui, que perguntando qual a demonstração que era reiniciada em cada exercício social, e aí botava lá balanço patrimonial, DRE, né? Demonstração de fluxo de caixa, entendeu? E por incrível que pareça, muita gente errava. E é uma coisa bastante simples, né? A DRE, como você está calculando o lucro ou o prejuízo, ou seja, o resultado daquele período, você está calculando naquele período. Enquanto que o balanço, não, você está vendo as alterações do patrimônio da empresa desde a sua constituição. Então, quer dizer, é uma explicação bem básica, né? Que a maioria deveria ser uma questão ganha, acertada em qualquer concurso, mas mesmo assim muita gente errava, né? Aí o pessoal falava do balanço, que o balanço era mais famoso, né? Mas a DRE é que ela é zerada, é reiniciada em cada período, tá? Continuando, opa, alguém botou alguma, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem alguma, não, tudo bem, alguém eu não vi a mensagem, estava vendo agora. Pode-se dizer que a demonstração do resultado do exercício é uma demonstração dinâmica, tá vendo? Então, isso aí já caiu também. Olha, é uma demonstração estática, uma demonstração dinâmica. O balanço é uma demonstração estática e a DRE é uma demonstração dinâmica. Sim, aqui você está vendo que a DRE é uma demonstração dinâmica. O balanço é considerado estático não porque ele fique parado, mas porque não as contas vão se alterando ao longo do tempo, né? Mas elas mantêm, vamos dizer, mantém os valores originais, os valores de compra originais, claro que tendo contas para você atualizar esses valores, tá certo? Estou vendo aqui a mensagem que às vezes um aluno não consegue entrar. Diferindo do balanço patrimonial, esse último remete a um determinado momento da entidade, então ela é mais estática, né? O balanço ele remete a um determinado momento. Isto é, o balanço patrimonial é uma demonstração estática, como a gente falou. A DRE e o balanço patrimonial são elaborados em conjunto. Então, você, toda vez que você vai faz demonstrações contábeis da empresa, você já pensa logo em dois elementos fundamentais, que é o balanço e a DRE. E, é claro, o elemento resultante desses dois, que são as notas explicativas, que a gente vai falar no final, que é justamente o que diz, né, o que está acontecendo, né? Depois eu até trouxe os exemplos reais para vocês, até pedi para vocês olharem, né, na internet, buscarem na internet. Eu trouxe alguns exemplos reais, atuais, da internet, 2018, 2019,
depois a gente mostra, né, principalmente quando a gente chega em notas explicativas, eu trouxe, tem um que é completo, com todas as demonstrações da empresa, né, de cada organização. E outro que é só as notas explicativas de determinada empresa, que eu trouxe para vocês verem também. Inclusive, no slide, quando a gente falar de nota explicativa, vai estar o link para você consultar. Mas, de qualquer forma, você pode ir olhando, como eu falei, dá uma procurada na internet, olha, porque você vai acelerar o teu aprendizado e muito, tá, em contabilidade, como eu comentei com você na aula passada. Vamos lá. Ela deve ser estruturada conforme o artigo 187 da Lei 6.404/76 e as suas atualizações, né? É composta de contas de resultados e patrimoniais. Prêmios na emissão de debêntures são representados como receita operacional e devem ser contabilizados como receita financeira. Juros sobre capital próprio, eu falei para vocês que o juros sobre capital próprio substitui o dividendo, mas você tem que ver, porque existe um percentual legal que você pode usar, né? Eu sei que, pelo menos quando eu saí, que foi 2018, até 2018 você podia, né, ter o critério de substituir 100% de dividendo por juros por capital próprio em instituições financeiras. Tá? Não sei se ainda é assim, tem que dar uma consultada, né, porque, como eu falei para vocês, eu ajudava na confecção do balanço. Eu fazia o balancete diário, né, fazia o fechamento diário, o balancete, e eu ajudava no fechamento do balanço. Eu ficava com algumas notas sobre minha responsabilidade, algumas notas explicativas, né, e também o fechamento de alguns quadros, né, de determinados itens do balanço, tá? Ou seja, alguns grupamentos estavam sob minha responsabilidade juntamente com as notas explicativas desses grupamentos, né? Então a gente dividia o balanço em vários pedaços, cada área, cada divisão fechava o balanço. Como o balanço era muito grande, né, da instituição que eu trabalhava, era muito grande, extremamente grande, então a gente tinha que dividir para poder fechar o prazo, era um prazo inferior ao prazo legal. Então, a gente tinha um prazo legal, a gente tinha que fazer em menos tempo que aquele prazo legal, porque era um prazo para, tipo assim, para ter uma folga, se fosse encontrado algum problema, a gente ter tempo para corrigir o problema, né? Então, só para mostrar para você um pouco de como funciona, vamos dizer, na vida real, né? Que você está vendo muita coisa aqui, às vezes, conceitual, aí você fala, poxa, professor, mas como é que funciona? Por isso que eu falo um pouco da minha experiência com isso para você entender que está muito próximo, porque eu tento pegar realmente coisas que sejam muito próximas ao que eu vi, na verdade, o que eu vi acontecer na realidade, né, no mercado mesmo, né? Aí eu trago essas coisas bem próximas disso para você entender, para você amanhã sair da faculdade formado e você já entra trabalhando, já sabendo o que você tem que fazer, que é o melhor, né? Eu lembro que uma das coisas que mais me chateou, eu vi de um colega meu, eu tive no meu curso de contabilidade, eu tive excelentes professores, mas eu teve um colega meu que trabalhava do meu lado, que ele falou que tinha acabado de sair da faculdade, ele até se formou antes de mim, e ele falava assim para mim, poxa, estou vendo tudo de novo, estou aprendendo tudo de novo, porque nada do que eu aprendi está caindo aqui. Para mim, isso é a pior coisa que pode acontecer com o aluno. Por isso que eu dou tanta ênfase para a gente trazer prática para a sala de aula, para você sair da faculdade, se você quiser abrir um escritório de contabilidade, você já pode abrir. Entendeu? Que você vai ver que muita coisa que você está vendo é prática contábil real do que está acontecendo agora. Não é o troço conceitual, né, que a gente chama de cuspigis, mas é coisas que estão acontecendo na realidade, né, no que está acontecendo atualmente. Eu trago isso para a sala de aula para você entender. Inclusive, você deve ter percebido que eu até trago um pouquinho de história para você entender como é que as coisas chegaram lá, né? E porque às vezes a gente já é isso assim, pum, você não vai entender o porquê, né? E é muito bom você entender o porquê que você não precisa decorar. Esse é um mote que eu tenho com você, e foi um mote que eu tive também de alguns professores do meu curso, né, quando eu fiz a graduação em contabilidade, e tinha esse mote de trazer a prática, e realmente, além de trazer a prática, ter essa questão de falar um pouquinho da história para você entender como é que chegou lá. E até de dizer o que você não acha que é muito lógico, muitas vezes, é porque você tem uma lei, você tem alguma coisa que a contabilidade tem que seguir, tem que respeitar, né, por causa do compliance. E aí, por isso, você vê algumas coisas, você fala assim, poxa, por que isso aqui não é igual lá na Inglaterra, né, que tem o IFRS puro? Por que não é igual ao que eu vejo na Espanha, ou vejo em outro país? Aí você vai ver, por causa de alguns aspectos legais, como a gente falou, mas isso já está mudando e a tendência é isso ficar exatamente igual em muito pouco tempo, tá?
Então, o juros sobre capital próprio, né, que a gente falei para você que substitui o dividendo, né, ele é visto como uma despesa financeira. E por ser uma despesa financeira, ele dá benefício fiscal, né? É uma dívida que a empresa tem com os seus sócios, entendeu? Então, por isso, ela está pagando para os sócios, mas, na verdade, ela é como se fosse um empréstimo, né? Então, o que acontece? Ela dá um benefício fiscal, enquanto que o dividendo não dá. Ela é obrigada a pagar um imposto sobre esse dividendo, né? Então, a gente vai falar mais disso adiante, mas só para você entender que para as empresas é melhor você pagar JCP do que pagar dividendo. Mas existe um limite legal, dependendo da empresa. Você tem um percentual que você pode, se quiser, pagar em juros sobre capital próprio, e outro que você é obrigado a pagar o dividendo mesmo, que é chamado de dividendo mínimo obrigatório, tá? Que é um percentual do lucro. Você vai ver isso com certeza em outra disciplina com muito mais profundidade, mas eu vou dar breves pinceladas para você entender, para também não sair, poxa, não sabia disso, né? Não chegar assim, surpresa. Então, por isso que eu gosto de falar algumas coisas, você vai ver com muito mais detalhe em outras disciplinas. Continuando, né? Você tem os ajustes a valor presente, aquilo que eu falei, como você é obrigado, né, com princípios de convenções contábeis, a manter o valor original da aquisição, você tem algumas contas que ficam próximas dessas contas, né, para o quê? Para atualizar os valores daqueles ativos, né, tanto dos ativos quanto dos passivos também. Então, como assim, professor? Porque às vezes você está devendo um financiamento, você tem um juros, você tem alguma coisa, né? Então, há uma atualização, às vezes uma atualização monetária, e essa atualização monetária você não pode lançar em cima direto, você tem que manter o valor da dívida, e aí você vai lançar essa atualização numa conta. O valor tem que ser sempre original, tá? Isso aí já caiu em concurso várias vezes também. Ah, professor, mas eu não vou fazer concurso. Mas quando eu falo que já caiu em concurso, é dizer para você que é uma coisa importante que muita gente erra. Por isso que o pessoal traz para o concurso, né? Porque são temas que as pessoas erram com frequência. Então, por exemplo, eu vou atualizar diretamente a conta? Não, porque existe um princípio, uma convenção bancária, uma convenção contábil que diz que você tem que manter a conta no valor da aquisição, né? No valor da venda, no valor da aquisição, você tem que manter aquilo naquele valor. E aí o que você vai fazer? Você vai ter uma outra conta que você vai retificar, ou seja, você sabe que o total atual daquele ativo ele é aquela conta menos ou mais a conta retificadora que está embaixo, tá? Doações e subvenções também para investimentos são contabilizados como outras receitas, tá? Então aqui a gente falou sobre DRE e agora um exemplo, né, de DRE, como eu falei para você, né, do esquemazinho da DRE, a gente mostrou isso na aula passada. Você tem a receita bruta, menos os impostos sobre essa receita, os impostos diretos, tá? E outras deduções, dando a receita líquida, ou seja, esse aqui é um total disso aqui menos isso, menos isso. Então, o total vai ser receita líquida. Dessa receita líquida, você vai retirar o custo dos serviços prestados e o custo das mercadorias vendidas. Lembrando, o custo, né, como a gente vai ver, já viu na aula passada e vai ver de novo, o custo está ligado ao quê? Ao desembolso para você ganhar alguma coisa. Ou seja, vender uma mercadoria, né, você vai ter que, você revende mercadoria, você tem que comprar mercadoria para revender. Então você vai ter o custo da mercadoria vendida, certo? Claro, mais eu vendo, mais mercadoria eu preciso para vender, então maior vai ser o custo também da mercadoria vendida. Então ele vai sempre acompanhar a receita, né? Assim como o custo do serviço prestado, é a mesma coisa. Quanto mais serviço prestado, quanto mais serviço eu presto, maior o custo do serviço prestado. Então, ou seja, estão diretamente relacionados à produção ou à atividade produtiva da empresa, tá? Aí você finalmente vai ter o lucro bruto, ou lucro operacional bruto, como é conhecido, tá? E aí desse você vai tirar as despesas operacionais, ou seja, as despesas que têm a ver, né, com a operação da empresa. Aí dessa despesa que tem a ver com a operação da empresa, você vai ter o lucro antes do resultado financeiro, tá? O lucro, por quê? Porque logo você vai tirar o resultado financeiro, que são as despesas menos as receitas financeiras, aquilo que quando a gente fala de financeiro, aquilo que vem de banco, né? Ou seja, que eu consigo um empréstimo, alguma coisa, eu tenho despesa financeira com o banco, e receita financeira é aquelas que eu tenho com aplicações, né? Botei uma aplicação, comprei ações, tive um ganho, né?
Então, eu tenho o quê? A receita financeira, o que adveio desses investimentos que eu tenho. Assim como a despesa financeira, é o que eu tenho que pagar além, né, quando eu pego o dinheiro emprestado, que eu tenho que pagar por conta desse dinheiro emprestado. Então, vão estar aqui. Tá? Aí vai dar o lucro antes do imposto de renda, lembrando que essa aqui é a famosa, né, é a base, né, de apuração do imposto de renda. Tá? Então, aqui a gente coloca como base. E aí, ou seja, a maioria dos impostos você vai tirar dessa base, principalmente imposto de renda, né? Porque aqui, inclusive, está aqui. Aí você vai tirar a provisão para o imposto de renda e a contribuição social, ou seja, você vai aplicar diretamente a alíquota da tua empresa, né? Diretamente em cima do imposto de renda, desse valor aqui do lucro antes de imposto de renda, que é uma base, e também o percentual da contribuição social diretamente em cima disso. Vai pegar os dois, vai somar, né, os dois, vai diminuir desse lucro e vai chegar ao lucro líquido do exercício. Tá? Como você deve ter visto, esquematicamente é bem simples, e realmente é simples. Tá? É só você saber onde estão as contas e fazer os cálculos, não é difícil, é bem simples isso. Tá? Então, lembrando que aí você tem, a gente vai começar a falar um pouco mais de RE, já falou isso, né? Vamos falar um pouquinho além, a gente trouxe esse exemplo também na aula passada, né? A gente falou, inclusive, que esses números aqui dizem respeito às notas explicativas que falam, né? Então, você tem, por exemplo, a receita operacional líquida, você vai ter um quadro de receita, né? E aí vai falar como é que essa receita entrou, etc. Naquele quadro você vai ter as origens dessas receitas, tá? Mesma coisa, os custos, você vai ter lá os custos e vai ter uma tabelinha, né, explicando esses custos, ou então um texto. E aí você vai ver outras receitas, você vai ter um texto explicando quais são essas outras receitas. Tá? A gente vai ver isso tudo quando a gente fala de nota explicativa. Tá? Eu vou mostrar para vocês exemplos reais para você entender como é que é e mostrar para vocês o que é certo para fazer e o que não é certo, mas que tem muitas empresas que fazem assim mesmo. Ah, professor, mas não é certo, a empresa faz. É porque se você pegar, por exemplo, a explicação, né, todo mundo que fala de nota explicativa vai dizer para você assim, olha, nota explicativa vai dizer aquilo que a lei não disse, ou seja, que você fez baseado na tua interpretação da lei ou baseado na forma de cálculo que você usou. E algumas notas você vê o cara repetindo o teor da lei na nota. E aí você fala, poxa, precisa disso? Claro que não. Né? Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, inclusive, dos caras fazendo isso. O cara pegou exatamente o teor da lei e colocou lá na nota. Por quê? Porque provavelmente ele não tinha muito o que explicar, mas ele queria manter aquela nota, então o que ele faz? Ele botou o óbvio ondulante, que é o que está na lei. E está na lei, você não precisa botar na nota, você tem que botar coisas que sejam específicas da tua empresa, ou se houver uma alteração, você dizer por que está tendo aquela alteração, explicando aquilo. Tá? Você vai entender quando a gente falar de nota, mas eu só quero te mostrar que existem práticas corretas e práticas que algumas empresas fazem que não são muito bem vistas, como eu falei para você, mas que elas fazem assim mesmo, porque às vezes, vou botar a nota tal fala, por exemplo, né, de receita operacional líquida, aí você tem uma forma de calcular aquela receita, e aquela forma de calcular a receita, por exemplo, dando um exemplo de determinado setor, aquilo ali tem lá uma fórmula específica, aquilo ali está na lei, ou tá no RIR, né, no regulamento do imposto de renda. Se está daquele jeito, você não precisa botar ali, né? Não precisa botar ali. Mas você só cita, né? Conforme regulamento tal, conforme RIR, não sei o quê, conforme lei tal, assim, pronto. Não, a pessoa cita o teor da lei, então fica uma nota desse tamanho, podendo ser uma nota de uma linha, às vezes, fica um troço desse tamanho que cansa, né, o acionista na hora de ver. Então, acaba deturpando um pouco a finalidade da contabilidade, que não é essa, né? Ou seja, você não tem que ficar declarando lei, você tem que simplesmente executar, atender às leis, e aquilo que tiver pequenas diferenças ou com alguma coisa específica da tua empresa é o que você ressalta na nota. Tá? Pareceu um negócio aqui estranho, né, do Caspeste. Poxa. Fogo, né? Tá. Então, o número na nota explicativa, e essencialmente, isso daqui tudo é a receita, menos os custos, menos as despesas, menos os impostos, que vai dar o lucro ou prejuízo. Então, essencialmente, é isso. A gente já viu isso na aula passada também. Estamos relembrando, como eu falei. A minha ideia é sempre de relembrar, pessoal, como a gente viu esse assunto por último, às vezes você não pode não prestar atenção. Se prestou atenção, você pode, de repente,
na hora que eu for explicar de novo, você ter alguma dúvida que, poxa, eu vi isso já, então eu estou com uma dúvida, tira essa dúvida, por isso que eu repito, tá, pessoal? Porque algumas coisas, como eu falei, que são mais importantes, a gente repete a aula anterior. O que não é mais importante, ou seja, aquilo que você usa para explicar outra coisa, eu normalmente não repito, né? Eu repito mais aquilo que é mais importante. Você vê que o balanço patrimonial, a gente teve praticamente 3 aulas de balanço patrimonial, que eu expliquei bastante, e eu já tinha explicado um pouco no início para você entender a questão dos fatos, dos atos contábeis, né? Como é que se processa, e também na questão da natureza das contas, né? Então, por isso que a gente falou sobre isso no início, para você entender. Depois a gente voltou no balanço mais no sentido da demonstração em si, da análise dessa demonstração, e agora a gente está falando de DRE, e eu estou falando na segunda aula que a gente fala de DRE, por quê? Eu gosto, primeiro, porque é uma coisa que você não pode ter dúvida, tá? Porque é uma coisa fundamental à contabilidade, né? Tanto o balanço patrimonial quanto a DRE. Então, é uma coisa que, se você tiver dúvida, a ideia e a hora é essa para a gente tirar. Tá legal? Então, vamos continuando. A gente falou disso, né? O custo tem a ver com o consumo, são consumidos na fabricação de um bem, ou na execução de um serviço, ou na venda, né, de alguma coisa. Então, estão diretamente relacionados à produção ou à comercialização, estão diretamente ligados a isso. Claro, a comercialização, quando você é uma empresa de comercialização. Se você for uma fábrica, ele vai estar ligado à produção, porque a tua atividade fim é a produção, não é a venda. É claro que todo mundo produz e vende, né? Mas uma fábrica, a atividade fim da fábrica é fabricar produtos, enquanto que uma revenda não, é comprar produtos para revenda. Por isso que a gente tem os dois, o custo de fabricação e o custo da mercadoria vendida, que está ligado à questão da mercadoria que você compra para revender. E a despesa, que ela está relacionada com as áreas comerciais e administrativas, até eu citei um exemplo, por exemplo, aluguéis, que é uma despesa de aluguel, que você tem. E aí o que acontece? Essa despesa de aluguel, né, ela é para a empresa toda, não é só para a área de produção. Tá? E aí, por isso, ela acaba sendo uma despesa, né, e não um custo, porque não é específico da área de produção, não pode ser alocado diretamente lá só. Né? Então, vamos lá. Continuando, a gente falou sobre DRE, acho que a gente terminou aqui, né, falando sobre DRE. Então, eu falei para você que existe uma DRE legal, que ela é contábil, ou seja, que é aquela que a gente usa, a gente precisa entender essa DRE, é o nosso, vamos dizer, o nosso ganha-pão, né? O nosso dia a dia está nessa DRE, fazer o balanço patrimonial e fazer a DRE, e fazer todas as... Eu sempre brinco com vocês, acho que eu já comentei para vocês, quando eu faço uma aula, eu sempre começo pelo final, e aí vejo, para chegar lá, o que o aluno tem que entender para ele entender isso. Né? A mesma coisa aqui, a gente tem que entender o que a gente tem que entregar, que é o balanço patrimonial, a DRE, e essas demonstrações contábeis, e aí você vê o que eu tenho que fazer para entregar isso. Tá? Então, a gente viu a base da contabilidade, agora a gente viu o que a gente tem que entregar, e aí agora a ideia é você ver o que você precisa fazer para você, no final, entregar isso. Né? No caso, a nossa disciplina está mais ligada, não à confecção disso, mas à análise disso, a você entender o que é, né? Ou seja, dar um overview sobre isso. Você tem que entender o que é. Se aparecer um para você olhar, você tem que entender o que cada coisa é. Tá? Mas você vai ter uma disciplina que você vai fazer várias vezes, balanço patrimonial, DRE, etc. A nossa você tem que entender. Por isso que a gente não vai tão a fundo. Né? Agora, é claro, se algum aluno tiver alguma dúvida, a gente se aprofunda mais em determinado assunto ou não. Mas se vocês não tiverem, tem aquela, vamos dizer, eu vou me ater ao que a gente tem que fornecer na nossa disciplina, até para você não entrar, a gente não entrar no mérito de outras, né? Para você sair daqui entendendo bem isso, ter aquela base bem forte, para quando você vê as outras, falar, pô, eu já entendo isso daí, tranquilo, aí você vai ver um quezinho a mais, né? E esse quezinho a mais é que a partir desse conhecimento que você tem, você vai construindo um prédio, né? Você faz o alicerce e vai construindo um prédio, é assim que a gente trabalha, né? Como eu falei para você. A ideia é que essa disciplina seja o teu alicerce para você entender o resto da contabilidade. A partir do porquê não precisa decorar, mas aquilo ficar na sua mente, você guardar aquilo. Tá? E as notas provaram isso. Né? Como eu falei, a maioria dos alunos tiraram MS e SS, então, quer dizer,
as notas dos alunos provam que realmente o nosso esforço, né, em passar para você de uma forma mais fácil tem dado bons resultados, né, na vida de vocês também, né? Porque a gente fez até umas questões craneadas, né, que a gente chama, que dá para você pensar, e a maioria dos alunos pensou, entendeu, acho que deve ter feito até sem nem olhar o material, com certeza, porque, né, você está dia a dia aqui, você está aprendendo e entendendo as coisas, então fica muito mais fácil, né? Aos que olharem não tem problema não, né, porque como eu falei para você, a contabilidade não é decoreba, então a ideia é que você entenda mesmo, tá? Então, a DRE ela é obrigatória, usada para fins legais, os custos são alocados diretamente aos produtos, essa aqui é uma diferença, tá? Que tem outro, que tem entre a gerencial, e o estoque leva o custo fixo atribuído às unidades produzidas, e por isso os custos fixos são estocados ao invés de irem direto para a DRE. Tá? Então, essa é a diferença entre uma e outra. Tá? A outra, tá vendo? Você joga direto, usada apenas para o processo de gestão, ou seja, você não pode publicar essa DRE gerencial, ela fica para uso interno da empresa. Quer dizer, professor, por que a empresa não pode ver isso? Porque isso ajuda na decisão de você realizar um investimento ou não, ou se aquilo que você está fazendo está correto ou não. Então, ela fornece dados para o processo gerencial da empresa. Por isso que ela é importante. Mas o nosso foco aqui não é ela, o nosso foco aqui é a DRE legal. Então, não precisa se preocupar muito com a DRE gerencial, mas eu só quero que você entenda as diferenças. Por quê? Porque você pode, de repente, ver uma DRE gerencial e falar, é uma DRE. E aí você não viu essa estrutura, por isso que eu trago as duas estruturas para você ver a diferença. E aí, por exemplo, quando eu trabalhei em banco, comentei com vocês, numa época da minha vida, eu analisei essas demonstrações contábeis para deferir limite de crédito para as empresas. E, às vezes, a empresa entregava a DRE gerencial. E eu falava para eles assim, olha, essa aqui não serve, eu preciso da contábil. Tá? Por quê? Porque os executivos, né, o pessoal da empresa, via muito a gerencial. Mas, para fins legais, até o ideal é você ver a DRE legal. Esse documento da DRE gerencial ela é facultativa, ela é interna à empresa, você só interessa para a empresa. Só que a pessoa vê DRE e confunde. Né? E aí o cara vai e te apresenta a DRE gerencial. Né? Aí você olha para aquilo e fala, não, está faltando aqui, ó, as despesas variáveis estão juntos, os custos, até alguma coisa errada aqui. E aí você entregava e falava, não, não é essa não, é aquela que você publicou. Aí o cara me entregava a outra, eu analisava a outra, não é essa. Tá? Como eu falei, é um documento interno para a empresa, tem empresa que nem usa a DRE gerencial, mas normalmente empresas médias e empresas grandes, eles costumam usar. Eu só quis trazer as duas para você não confundir. Né? E você, como eu falei, pode ser uma empresa de médio porte, de grande porte, que você esteja lá no teu escritório de contabilidade, e aí o cara vai, entrega a DRE para mim, o cara vai e te entrega a DRE anterior e te entrega uma gerencial, você olha e fala assim, que bicho é esse? Aí você fala, devolve e fala, não, aquela que você publicou. Aí o cara, tá, publicado, está aqui. É justamente essa que é a obrigatória. Tá? Então, apenas o custo variável é incorporado ao estoque. Os custos fixos são lançados integralmente na DRE, como você pode ver aqui, tá vendo? Então, só que aqui você tem um resultado. Em vez de você ter o lucro bruto, você tem a margem de contribuição. Se você dividir a margem de contribuição pela quantidade de produtos, você vai ter a margem de contribuição por produto, que é um índice extremamente importante para empresas que trabalham com vários produtos, para saber quanto determinado produto está rendendo para a empresa ou está contribuindo para a formação do lucro da empresa. Tá? Então, a gente vai falar da margem de contribuição, mas só para você entender, né? É um índice bastante importante quando a empresa trabalha com vários produtos. Então, você imagina, né, tipo, uma GC Lever, perdão, agora é Unilever, uma Unilever, né, ou uma Procter Gamble, que trabalha com uma quantidade muito grande de produtos, ela tem que ver a margem de contribuição de cada produto para ver se o produto está realmente contribuindo com lucro ou não está. Por isso a questão da margem de contribuição aqui. Tá certo? E aí você tem os lucros e despesas fixas, custos e despesas fixas, tá? E chega ao lucro operacional, que aqui é o EBIT. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então, até aqui a gente foi na aula passada. Agora a gente vai ver matéria nova. Tá? Então, eu quis explicar bem esse slide, que a gente explicou mais rápido, e você também estava no final da aula, talvez você não tenha prestado atenção. Tá?
E agora a gente vai explicar o que é EBIT, tá? O que é EBITDA e a margem de contribuição. Como eu falei para você, a margem de contribuição diz respeito a quanto cada produto ou área está contribuindo para cobrir os custos das despesas fixas e, consequentemente, a sua influência. Puxa, horrível, escorregou minha mão. A sua influência no custo global da entidade. Deixa eu apagar, porque ficou tão horrível que não dá. Então, tá, a margem de contribuição ela tem a ver com justamente a cobertura desses custos e despesas fixas e a influência no lucro global da entidade, aquilo que eu comentei com você. Você calcula a margem de contribuição total e depois você divide pela quantidade de produtos, né, que você tem daquele determinado tipo de produto ou o percentual daquele produto, né, na empresa, e aí você vai achar a margem de contribuição por produto. Você pode fazer a mesma coisa em áreas, por exemplo, você tem, como eu falei, aquelas duas empresas que eu comentei com você, ela tem gerências de produtos, né, divisões de produtos, né, departamentos de produtos, e ela vê o percentual da margem de contribuição de cada departamento no lucro global, ela vai ver quem está rendendo mais para ela, quem está rendendo menos, ou seja, é uma medida gerencial extremamente importante, sobretudo para empresas de grande porte, empresas de médio porte. Tá? Para você ter uma ideia como é que eles eram importantes, a gente lá, eu calculava isso também. Para quê? Para saber se determinado produto, né, como eu falei para você, eu trabalhei num banco, para saber se determinado produto, quanto aquele produto estava rendendo. Então, por exemplo, não sei se você sabia, mas o banco tinha vários tipos de fundos de investimento. E a pessoa tinha uma ideia e criava um fundo de investimento e falava, esse fundo vai vender, não sei o quê. E aí, depois de 1 ano, 2 anos, a gente fazia uma análise para ver qual o percentual da margem de contribuição daquele fundo perante os outros, todos os fundos e perante o lucro da entidade, da empresa, da entidade. E a gente via muitas vezes que a ideia genial, que o cara achou que foi fantástica, às vezes estava dando até prejuízo. E você tem um custo operacional, né, enorme para botar aquilo na rua e para manter equipes que vão cuidar daquilo, vão gerenciar aquilo, e a margem de contribuição daquilo era mínima. Então a gente ia e cancelava aquele produto e transferia os clientes automaticamente para outros, claro que oferecendo para eles, falando, vamos mudar, esse produto não vai existir mais, está achando que esse outro é compatível, aí o senhor quer ir para esse produto, o cara, não quero, me dá o dinheiro de volta, é um direito dele, te dava o dinheiro de volta, mas a maioria ia migrar para esse outro produto porque a gente tinha uma justificativa. Não, manter aquele produto era prejuízo para a empresa, tá? Manter aquele tipo de fundo, né? Estou dando um exemplo do fundo, mas tem vários tipos, né? E aí a margem de contribuição serve justamente para isso. Então, a medida gerencial vai te dizer se aquilo que você está fazendo está rendendo a contribuição daquilo para o lucro da empresa ou não, ou até a contribuição daquilo para o prejuízo da empresa. Você está vendo quando você analisa a margem de contribuição. O EBIT, se você já viu Shark Tank Brasil, né? Ou vários outros programas aí de negociação, etc., já deve ter ouvido falar dessa medida, porque é uma medida empresarial extremamente importante, que é o EBIT. Né? E o EBIT nada mais é do que o lucro antes dos juros e tributos. Ou seja, é o lucro bruto, praticamente, que a gente pode dizer assim. Demonstra o lucro operacional da empresa sem incluir as despesas ou as receitas financeiras. Então, é o lucro da empresa mesmo, a operação da empresa, né, o que ela rendeu na operação, sem ser mascarado com o que ela está ganhando em aplicação financeira ou o que ela está pagando de juros por empréstimos que ela pegou. Tá? Então, é uma medida importante no sentido gerencial, como eu falei, é só para você entender que existe, mas isso não cai na prova, eu não vou perguntar para você o que é margem de contribuição nem EBIT, tá? Mas é para você entender o que é. Por quê? Porque amanhã você vai ser contador de uma empresa e os gerentes vão pedir para você calcular isso, tá? É financeiro, tem a ver com a administração financeira, não é contábil, como eu falei, contábil tem muito a ver com o resultado econômico, né? Resultado contábil, resultado econômico da empresa. Essas são medidas mais financeiras, mas é muito importante que você entenda isso. Para quê? Para você, quando o cara falar, você não fica, estou boiando, não sei o que é isso, meu Deus, entendeu? Você entendeu o que é, tá certo? Então, isso aí tem tudo a ver com DRE, mas a DRE é gerencial. Por isso que eu estou diferenciando uma coisa da outra para você. Tá? Então vamos lá. Pam, pam. E o EBITDA? O EBITDA, tá vendo? É o lucros antes dos juros, impostos e amortizações. Então aqui você tem duas figuras. A amortização, você tem a depreciação e outras amortizações financeiras. Tá? Então o EBITDA, na verdade, é o EBIT mais alguma coisinha. Tá? A gente até vai falar um pouco do EBIT, a diferença do EBIT para o EBITDA, tá?
O EBIT, está vendo, mostra qual o lucro contábil da empresa. Tá? Então, você tem aqui a questão por quê. Ele é antes, está vendo? Então, ele é antes, como ele é antes, ele está falando da parte operacional, até ali está parecido. Decorre apenas das operações ligadas à sua atividade fim. Tá? Já o EBITDA, ele é completamente gerencial, está vendo? Que elimina também os efeitos da depreciação, da amortização dos ativos da empresa, tornando o resultado mais próximo ao potencial de caixa do negócio. Então, ele tem mais a ver com a parte de caixa, com a parte financeira, do que a parte econômica em si. A amortização e a depreciação são lançadas como custo ou como despesa nos relatórios contábeis, mas elas não representam um desembolso monetário efetivo. Então, pensa bem, é aquilo que eu falei. Lembra que eu falei um prédio, por exemplo? Vou dar um exemplo de um prédio. Um prédio ele deprecia em 10 anos. Então, aquele prédio você comprou há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás ele custava 100 mil reais. Tá? Se depreciou em 10 anos, você a cada ano você tirou 10 mil reais. Então, ao final de 9 anos, esse prédio está valendo 10 mil. 90 mil já era, foi embora em depreciação. Tá? Só que você vai ter o quê? O valor original vai ser 100 mil. Você vai ter uma conta de depreciação logo embaixo do valor do imóvel, que vai estar 90 mil. Então, o valor venal daquele imóvel, o valor do imóvel mesmo, tá? Ele é 10 mil reais. Então, quando você for vender, se você vender por 30 mil, você vai ter um lucro de 20 mil. Né? Porque pensa bem, se você fosse antigamente, né, se não tivesse essa conta, vamos dizer, essa conta supressora, essa conta retificadora, o que ia acontecer? Você vendeu por menos, você teve um prejuízo, né? O imóvel era 100 mil, você vendeu por 30, você teve um prejuízo de 70, então você não pagava nada. Né? Concorda comigo? Mas não, se o imóvel valia 10 mil e você vendeu por 30, você ganhou 20 mil, então você vai ter que pagar imposto de renda em cima. Então, isso é uma das. Por que é declarado assim? A Receita vê isso. Porque ela para ver realmente o lucro real que você está oferindo com aquilo. Tá? Aqui, no caso da depreciação, você está encarando a depreciação como uma despesa, tá vendo? Para calcular esse EBITDA, né? Calcular gerencialmente, não contabilmente. Tá? Então, elas não vão. Mas elas efetivamente não é um desembolso, você não pegou o dinheiro da empresa e deu. Simplesmente aquele imóvel, né? Que por questões legais, por questões contábeis, ele não está valendo a mesma coisa mais. Tá? Mas a empresa não teve que gastar esse dinheiro. Ela não teve que pagar, não saiu o dinheiro da empresa, só o imóvel que está valendo menos. Mesma coisa um carro, né? Você até eu brinco, você tirou um carro da concessionária, ele vale menos 10 mil reais, né? A gente brinca isso. Né? Você vai lá comprar um carro zero, saiu da concessionária, se você voltar e falar assim, eu quero vender, não gostei do carro, o cara, você saiu, comprou o carro por 100 mil, quando você voltar com o carro, o cara vai falar assim, não, eu te pago 90 nele. No mínimo. Às vezes, no máximo, né? No mínimo ele vai pagar, no máximo ele vai pagar 90, pode pagar muito menos. Tá? Ah, mas eu acabei de sair daqui, pois é, mas você saiu daqui, deixou de ser carro novo, passou a ser carro usado. Tá? Isso que você entenda, né? A mesma coisa aqui, a depreciação e a amortização são duas formas de ajuste de valor dos ativos da empresa e serve para contabilizar a perda de valor de bens e direitos ao longo do tempo. Então, a diferença entre o EBIT e o EBITDA está aqui embaixo, né? É que o primeiro não exclui a amortização e a depreciação, ao contrário do segundo. Pessoal, eu trouxe isso aqui para você só para você entender, tá? É para você entender, ou seja, é uma informação a mais. O que interessa para a gente, só para lembrar para você, é a DRE legal, tá? Essa aqui, tá? Mas eu estou trazendo a outra porque muitas vezes o contador das empresas ele é acionado para calcular essa questão também. Você vai entender, o que ele quer saber é a gerencial. Para você ter uma ideia, como eu falei para você, que a gente dá várias dicas de concurso, etc., isso já caiu em concurso, mas cai em concurso normalmente de cargos administrativos, não cai em cargos contábeis, né? Eles dizem que é contabilidade, mas na verdade é administração financeira, tá? Então, eu estou trazendo aqui para você só para você ver a diferença. O EBIT ele ainda é considerado uma medida contábil, por quê? Porque ele está antes dos cálculos diferentes. Então, por ele ser antes daqueles cálculos diferentes entre uma DRE e outra, ele é considerado como uma medida contábil. O EBITDA não, é totalmente gerencial, entendeu? Totalmente gerencial. Então, se alguém falar calcula o EBIT, você vai falar, quem tem que calcular isso é o administrador financeiro, não é o contador, tá? Mas até para você saber, né, dizer isso, a gente tem que mostrar para você qual a diferença de um e a diferença de outro, tá? Porque, no caso, a amortização que a gente vê, ela está atrelada ao bem,
tá? E aqui ele está considerando como uma despesa não financeira da empresa, tá? Ou seja, uma diferenciação grande da visão contábil, uma visão mais de administrador financeiro, mais de gestor financeiro do que de contador, tá? Então, eu quis trazer isso para você também, porque muita gente confunde um com o outro, e agora, a partir dessa explicação, você não vai confundir mais. Você vai entender que realmente, não, realmente, professor, eu estou entendendo que isso aí é realmente o que eu tenho que. Ou seja, mas não precisa ficar preocupado se não cai na prova. Eu só quero que você entenda a diferença de um e de outro. Tá legal? Então, acabamos a DRE. Acabamos, inclusive, revemos a DRE. Sobre DRE, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram voltar para esclarecer, pessoal? Ou está tranquilo? Tranquilo, beleza. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui de DRE para você, tá? Só para você ver um exemplo na prática, né? Vamos lá, até de uma empresa do governo. Eu acho que eu tenho um exemplo aqui, se eu não me engano. Espera aí só um instantinho. Então, notas, eu acho que é essa aqui. Não, essa aqui é só nota explicativa, é outra. É essa aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem lá uma demonstração contábil, tá? Aí você tem um balanço patrimonial, tá? De uma empresa, né, do governo, tá? Então, você tem um balanço patrimonial. Esse dado, pessoal, eu estou trazendo para você, é um dado público, tá na internet, por ser uma empresa do governo, ou se fosse uma empresa que tivesse capital na bolsa, é um dado público. Então, eu posso trazer isso para você, posso mostrar isso para você, né? Toda vez que a empresa publica, ela deixa de ser uma coisa singular, né, ou sigilosa, e passa a ser uma coisa pública. Eu só quis mostrar para você, na realidade, como é um balanço, até para você entender onde é que ficam as notas explicativas. Você está vendo? Aqui estão, não sei se você está vendo a setinha, aqui a nota explicativa, está vendo? Nota explicativa 1, nota explicativa 2, nota explicativa 3. Então, aqui tem a referência para ninguém ficar procurando. O que é a nota explicativa 1? Diz, eu estou falando sobre os demais créditos e valores a curto prazo. O que a nota explicativa 2 fala, sabe, sobre os VPDs pagas antecipadamente, tá? Isso aqui são verbas internas lá deles, né? Então são pagos antecipados. Claro, tem muita coisa específica da empresa, tá? Então as contas vão estar. Isso aqui é uma conta específica da empresa, tá? Então ela vai, com certeza, na nota ela está explicando o que é isso aí. A gente depois pode olhar a nota e você vai ver o que é. Então, a ideia é só para você entender como é que é. Eu quis trazer um exemplo real, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, as variações patrimoniais, tá? Que ele traz isso daí também. O balanço orçamentário, balanço financeiro, tá vendo? A demonstração de fluxo de caixa, que a gente vai ver agora. Então, você tem a demonstração de fluxo de caixa aqui. Você vê que é uma empresa governamental e, assim mesmo, ela traz a demonstração de fluxo de caixa porque ela é obrigatória, tá? Então, a demonstração de mutação do patrimônio líquido, tá? E as notas explicativas, está vendo? Base para preparação, as demonstrações contábeis do tribunal são elaboradas em consonância com os dispositivos da lei tal, decreto tal, da lei complementar tal, abrange as normas brasileiras de contabilidade. Está vendo? Eu quis só mostrar para vocês verem um exemplo real. A gente vai voltar nesse e em outros exemplos, tá? Mas a ideia, tá vendo? A nota explicativa 1. O tribunal apresentou um saldo de tanto relacionado aos demais créditos e valores a curto prazo assim distribuídos. Aí ele abriu num quadrinho, tá vendo? As VPDs pagas antecipadamente, olha só. Aplicou um saldo, saldo de tanto relacionado à variação patrimonial diminutiva paga antecipadamente. Então, ele explica o que é a VPD, tá vendo? É variação patrimonial diminutiva paga antecipadamente, valor reduzido, tá? E ele botou prêmio de seguros, assinaturas de anuidades, seguros pagos antecipadamente. Aí tem, inclusive, a fonte da publicação deles, tá? Então, isso tudo só para vocês verem um exemplo real. Eu gosto muito de trazer os exemplos reais para você ver aqui, né? Que fala assim, pô, o professor não está chutando as coisas, o negócio realmente é verdade, tá bem ali, tá? Quero mostrar para vocês que o negócio eu trago o mais próximo possível da realidade para que você fique bem confortável quando você for trabalhar com isso. Não, já vi isso tudo. É aquela brincadeira que eu falo para você. Tem duas formas de você. Poxa, eu já estou travado a imagem.
Tem duas formas de você aprender, como eu já falei para você. Uma forma é a vida te ensinando, né? Ou seja, você vai ser exposto àquela situação e muitas vezes não sabe o que vai fazer, vai cavar, vai correr atrás, vai ligar para alguém, vai fazer, vai aprender muito e vai errar muito, claro, né? Vai errar muito. A outra forma é aquela, você aprender em sala de aula, que é um ambiente controlado, né? Então, eu vou trazer para você casos reais, como eu tenho trazido para você, você aprende. Aí, quando você for exposto à situação real, você vai errar menos. Né? Eu digo para você que você vai errar muito menos, porque, inclusive, eu te dou algumas dicas, né? Que eu já passei, que eu aprendi, às vezes, no tapa. Né? Às vezes, eu tive professores que me explicaram algumas coisas, mas várias coisas eu aprendi no tapa. Ou seja, poxa, né? Eu tive que ter um cuidado. Contei até para você aquela multa que eu paguei, por causa de um negócio que mudou, né? Que eu não precisava declarar quando era valor zero, e aí mudou a lei, assim, tipo assim, 6 meses depois eu tive que, descobriram que eu não tinha declarado e me mandaram uma notificação, eu tive que pagar uma multa era um valor bem baixo na época, né, mas ficou a lição, né, podia ter sido um valor bem alto, né, ficou a lição, o que eu fazia? Todo dia, quando eu começava o trabalho, a primeira coisa que eu ia ver todos os normativos e as leis, ia ver lá o IOB, alguma coisa, para ver se mudou alguma coisa. Começava o dia olhando para ver se mudou. Mudou alguma coisa? E pior, às vezes mudava. E aí eu tinha que ir lá e mudar a rotina de fazer aquela coisa, tá? Porque eu era o responsável, falei para você, eu era o gerente de visão, então passei todo dia a ter esse hábito de entrar lá e olhar, né? Aí você vai dizer, professor, mas tem que fazer isso? Às vezes você tem umas áreas, né? E tem pessoas que são, vamos dizer, responsáveis por isso, que elas vão olhar. Quando você é o responsável, mesmo eu tendo pessoas que eu falava para olhar, eu dava uma olhadinha também, né? A dica é essa, né? Se você é a responsabilidade, se é você que está assinando embaixo, a ideia é que você também olhe, a chance de erro é bem menor, tá? Então, aprendi, você já está sabendo, quando você tiver submetido a uma situação real, você já sabe, vou começar o dia sempre olhando lá, né, um site, né, olhando o IOB, olhando, né, tem outras empresas que fazem isso, né, que fazem essa questão do mostrar para você as alterações, né, na legislação contábil, ou então olhar a legislação mesmo. Você sabe as leis envolvidas e você vai olhar para ver se teve alguma alteração, tá certo? Então vamos continuar. Demonstração de fluxo de caixa do período, tá? Demonstração de fluxo de caixa do período. Tá? Então, o que a gente fala? Vamos primeiro falar, você pode estar perguntando assim, mas professor, o que é fluxo de caixa? Então, se você tem essa dúvida, né, e quando eu apresentei isso em sala, lembra que eu falei para você que eu altero a disciplina de acordo com os alunos? Eu comentei isso com vocês, né? O que acontece? Às vezes eu já dei aula para alunos que tinham uma ideia boa do que é um fluxo de caixa. Se você é empresário, tem uma empresa, alguma coisa, ou então você trabalha numa empresa há muitos anos, você já sabe o que é um fluxo de caixa. Né? E eu perguntei, muitos alunos dessa sala não sabiam, alguns sabiam, mas a maioria, né, não sabia. Eu mostrei, fiz um desenho, etc. Eu falei, só que hoje é feito por computador, não é feito assim. Então, o que eu estou fazendo? Antes de falar da demonstração de fluxo de caixa, eu vou falar sobre o fluxo de caixa, né? O que é e para que ele serve, para você entender o que é o fluxo de caixa e depois você entender o que é a demonstração de fluxo de caixa. Tá? Eu queria começar com você explicando algumas coisinhas. Peraí, eu acho que alguém perguntou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Não, tudo bem. Então, primeiro, falar alguma coisinha. Antes não era necessário o fluxo de caixa. Tá? Não, antes as empresas não era exigido, não era obrigatório que as empresas apresentassem a demonstração de fluxo de caixa. Ou seja, tinha empresa que fazia, né, guardava para ela, e tinha empresas que, mesmo não sendo obrigatórias, publicavam, porque muitas vezes os acionistas queriam saber, ou outra área queria saber. Então, eu trabalhei numa empresa, numa instituição, que antes de ser obrigatório, ela publicava, só que ela publicava no relatório anual. Então, tinha uma revista grossa, assim. Tá? Hoje ela é totalmente digital, eles fazem um PDF e mandam, né, para os acionistas, ou então mandam até um pendrivezinho bonitinho com o logotipo da empresa. Eu até tenho esse pendrive bonitinho com o logotipo da empresa. E aí eu também sou acionista, tá? Eu era funcionário, mas eu também era acionista. Então eu recebi como acionista. Aí tinha um pendrive bonitinho e não sei o quê, e aí tinha lá o nome da empresa, bonitinho.
aí tinha a apresentação, na verdade era uma revista, né? E na revista tinha um negócio chamado relatório anual. Dentro do relatório anual, você tinha um balanço, né? Você tinha DRE, você tinha as demonstrações obrigatórias naquela época, e a empresa, além disso, ela publicava também uma demonstração de fluxo de caixa, claro que na época, do jeito que ela entendia como uma declaração, como uma demonstração de fluxo de caixa. Tá? Você vai ver que depois, quando ela passou a ser obrigatória, surgiram algumas regras. E ela passou a ser de um formato específico. Então, toda empresa que publica demonstração de fluxo de caixa tem que publicar de um jeito específico, que a gente vai ver aqui. Tá? Mas aí você pode estar se perguntando, professor, mas o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é algo muito importante para a empresa. Por quê? Porque verifica a disponibilidade de caixa, a disponibilidade financeira da empresa em determinado momento. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar as entradas, as possíveis entradas de produtos que você vai vender, ou que você já vendeu e não recebeu ainda. Tá? Vai botar as saídas, que são que você tem que pagar, você tem contas a pagar, né, aluguel. Professor, e quando eu não souber quanto eu tenho para pagar, você vai fazer uma estimativa baseada historicamente do que você já pagou, e se tiver alguma outra variável, você considera isso também. Tá? Mesma coisa, você vai fazer uma da receita. Eu acho que eu vou vender porque eu já vendi tanto, tenho vendido tanto mês a mês, houve um aumento de 5% em relação ao ano passado. Aí você vai fazer uma projeção, ou seja, algo que você acha que vai receber e vai colocar lá. Se bem que, né, por que você tem que fazer as projeções? Para você pensar no que vai acontecer no futuro, para você saber se você tem valor disponível naquela. Isso eu estou falando do fluxo de caixa em si. Você vai ter dinheiro disponível naquela época ou não. Tá? Então, vamos mostrar um pouquinho sobre fluxo de caixa. Opa, voltei. O fluxo de caixa, né, é uma ferramenta de controle financeiro. Tá? Então, caixa como uma ferramenta de controle financeiro, vou botar um verdinho clarinho, tá? Por meio dela, visualizamos todas, tá vendo? Todas as entradas e saídas de dinheiro, né? Tendo assim uma visão completa do negócio. Graças à análise do fluxo de caixa, que uma empresa tem a noção exata de quanto ela está gastando ou ganhando em cada uma das suas áreas de atuação. Então, por exemplo, trouxe um exemplo de fluxo de caixa. Tá? É claro que foi feita uma planilha com todas as entradas e todas as saídas, tá? E a empresa traçou esse gráfico, tá vendo? Então, em determinada época, tá? Aqui tem uma época, tá? Você teve uma entrada, tá vendo? O que está azul é a entrada. Você pode fazer de várias formas. Eu trouxe um exemplo aqui para você ver, tá? E aqui, essa linha verde é o saldo, tá aqui, não sei se dá para você ler. Aqui é o saldo acumulado, tá vendo? Saldo acumulado. Então, ela pega o saldo daquele que você tem, que é o saldo final, ou seja, as entradas menos as saídas, tá? Coisa bem simples. E aí você vai calculando, você vai ter cada uma das entradas, cada uma das saídas, e você calcula o saldo resultante disso. Né? Então, naquele momento, tá vendo? X, você pegou a entrada, ou seja, tudo que entrou, né? Toda a receita, menos o que saiu, toda a despesa, né? Todos os, vamos botar, os embolsos, né? Tudo que entrou na empresa, contra menos os desembolsos que saiu da empresa, e você obteve um saldo naquele momento, tá vendo? Então, aqui um saldo, aqui outro saldo, tá? Aqui outro saldo. Aqui, se você pegar naquele momento, você vê exatamente quanto é o saldo, tá vendo? Naquele momento, você tinha 60 mil, se eu não me engano, dá para ler 60 mil. Então, você fez. Isso aí é importante por quê? Porque lá pelas tantas, quando você chegar aqui, por exemplo, você tem uma. Digamos que você esteja fazendo uma projeção. Até aqui o que aconteceu de verdade na empresa, tá? Até aqui o que você acha que vai acontecer, por exemplo, em datas futuras, tá? O que você fez? Você chegou aqui e tem que pagar essa conta. Você sabe que você vai ter que pagar. A pergunta é: você vai ter dinheiro para pagar? Aí você olhou o saldo, não, o saldo está acima do valor do desembolso, eu tenho dinheiro para pagar. Tá? Ou então, não. Está vendo meu saldo aqui, saldo projetado, eu não vou ter dinheiro para pagar. O que você vai fazer? Você vai pegar um empréstimo, então vai vender algum bem, ou vai tentar vender mercadoria mais barato para você poder, naquele momento que você vai ter aquele desembolso, você ter dinheiro suficiente para pagar. Tá? Eu acho que deu, não sei se deu para entender, todo mundo entendeu o que é um fluxo de caixa, tem alguém que tem alguma dúvida? Está tranquilo? Se você entendeu, está tranquilo. Se você não entendeu, entendeu. Ótimo. Então, esse é um fluxo de caixa. Você lembra, eu expliquei isso na sala.
nas nossas aulas presenciais, no início, eu comentei bem en passant sobre fluxo de caixa, falei, mais adiante você vai ver com mais detalhe o que é isso. Então, eu estou trazendo com mais detalhe para você. Essencialmente é o quê? Botar as entradas menos as saídas e vai dar os saldos. Então, essas três informações são muito importantes, né? O que está entrando, né? O que está saindo, tá? E o saldo resultante do que está entrando e saindo ao longo do tempo. E isso é uma medida super importante para qualquer administrador, tá? Então, qualquer administrador vai ter um fluxo de caixa do que está entrando e do que está saindo. Se você tem uma empresa pequenininha, tá? Você deve fazer um fluxo de caixa. Ah, professor, mas meu pai tem empresa e não faz fluxo de caixa. Um dia ele vai ver a necessidade de fazer. Espero que não seja tarde demais. Então, eu acho que a maioria, tá, tem ou faz fluxo de caixa, às vezes até mentalmente, mas faz. Tá? Porque você tem que saber se você vai ter dinheiro amanhã para pagar determinada conta. Então, você, de uma forma até assim mais informal, você faz um fluxo de caixa, se você é dono de uma empresa. Tá? Aí alguém percebeu e falou, puxa, mas é uma informação importante para quem está de fora. É uma informação importante para um acionista, para alguém. Né? Então, eu tenho um outro exemplo. Aqui é um exemplo gráfico do fluxo de caixa, para você entender. Tá? O acompanhamento rígido das entradas de caixa é a melhor maneira de compreender o que funciona e o que não está tão bem assim em um empreendimento. Então, você, ao fazer o fluxo de caixa, você vê o que está funcionando e o que não está funcionando. Por exemplo, em determinadas épocas, você está sem dinheiro para pagar as contas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer alguma coisa para você vender mais naquelas épocas. Né? E se for uma situação, por exemplo, né, a situação que a gente está vivendo agora, né, com pandemia, várias empresas fechadas, sem poder trabalhar por conta de decretos, etc., claro que, né, justificáveis pela questão de saúde, né, questão de proteção à saúde das pessoas, mas aí você vê a situação como está, tá? E aí você vê que tem empresa que, se não se preocupar com isso, ela vai quebrar. Então, tem empresa que está vendendo, ela está fazendo fluxo de caixa, está vendendo ativos, está demitindo pessoas, está fazendo uma série de coisas. Por quê? Porque ela está no fluxo de caixa, ela viu que até ela voltar a trabalhar, por exemplo, imagina que você é uma empresa de um shopping, você é uma loja de um shopping, hoje, tá? E amanhã decretam, agora vocês podem trabalhar. Aí vão reabrir o shopping. O que vai acontecer? Mesmo assim, as pessoas não vão voltar de imediato, né? Vai ter um tempo até as pessoas voltarem. Tem gente que tem grupo de risco, tem gente isso. Então não vai ter assim, abriu lá, agora todo mundo vai ficar sempre uma pessoa desconfiada. Então, aquele movimento ele vai levar um tempo para voltar. Então, a pessoa tem que fazer um fluxo de caixa de quanto ela acha que vai entrar e, é claro, as despesas que ela sabe que ela vai ter, né? Água, luz, gás, né? Gás, se for o caso, aluguel da loja. Então, ela tem uma série de coisas que ela sabe que ela vai ter que pagar. E aí, eu tenho que pagar isso aí daqui a um mês, o que eu preciso fazer para ter dinheiro para pagar isso? Aí, às vezes, pega um empréstimo, às vezes ela demite funcionário para não ter que pagar o funcionário, né? Um exemplo, né? Ou coloca ele em férias, aí usa aquele dinheiro que está provisionado das férias do funcionário e não tem o desembolso imediato. Então, tem uma série de medidas que ela pode tomar. Por que ela tomou essas medidas? Porque ela sabe, com o fluxo de caixa, ela tem uma ideia que daqui a algum tempo ela vai precisar de X. Então, o fluxo de caixa é para isso. Ela sabe, ó, mês que vem eu vou precisar ganhar, sei lá, 15 mil para poder pagar isso. E aí, como é que eu faço para ganhar esses 15 mil para pagar isso se eu sei que o movimento vai estar menor, as coisas vão estar diferentes? Ela vai fazer um cenário, né? E o fluxo de caixa serve para isso. Só que é um cenário financeiro, ou seja, o que é um cenário financeiro? Porque não é um cenário de resultado em si, é um resultado econômico, como eu falei para você, é um resultado financeiro. É ter dinheiro ou não ter dinheiro. Né? Caixa é dinheiro na mão ou dinheiro disponível, está no banco, está em aplicação, está em algum lugar. Né? E às vezes você tem algum bem que não tem a liquidez. Por exemplo, você quer vender um imóvel para pegar o dinheiro daquele imóvel que a empresa tem, para usar para pagar funcionário, para pagar os aluguéis, etc. Você vai levar um tempo para vender. Então, isso tudo tem que ser considerado. Tá? E aí você vai usar o fluxo de caixa para saber quanto você precisa naquela época e saber se você tem recurso, tem fonte para aquilo entrar ou não. Tá? Então, você vai... Na verdade, o que? Uma ferramenta gerencial extremamente importante para qualquer empresa. Por meio da análise do faturamento, fica mais fácil traçar as metas e fazer previsão para os meses seguintes. Por sua importância, essa não é uma tarefa que deve ser tratada de uma forma secundária, ou seja,
fazer fluxo de caixa é fundamental. Só que fazer fluxo de caixa é administração financeira, tá? Não é tão ligado assim à área contábil, tá? Mas estou falando o fluxo de caixa em si. Por quê? O fluxo de caixa, é uma medida, né? Como eu falei para você, é uma medida não econômica. Só que muito contador faz isso, tá? Porque faz parte. E porque muito contador fazia isso, se decidiu chamar essa demonstração contábil de uma demonstração contábil obrigatória. Mas ela é feita de uma forma diferente, por questões do fisco, né? Por questões de imposto, etc., que você vai ter a pagar, ela é feita de uma forma diferente. Então, tem duas formas de fazer. O jeito simples, né, o que a gente chama de fluxo de caixa direto, e o jeito indireto, que é o jeito que é obrigatório por lei, tá? Que a gente vai falar um pouco disso mais adiante, tá? Então, agora vamos falar da... O fluxo de caixa ele é diferente da demonstração contábil de fluxo de caixa, apesar de você ver que vai ter vários itens próximos e parecidos, vão ter diferenças entre um e outro, que a gente vai destacar aqui, tá? A demonstração de fluxo de caixa, ela evidencia as transações ocorridas em um determinado período, né, que provocaram alterações no saldo da conta caixa. Então, tá vendo? Lembra que a gente falou que é muito importante o livro Razão? Tem muito, mesmo ele não sendo obrigatório, a empresa faz o Razão. Por quê? Porque, por exemplo, tem contas que a empresa tem que controlar bem. Uma dessas contas que a empresa tem que controlar bem é a conta caixa, né? O dinheiro na mão, que pode ser, para algumas empresas, disponibilidade, que é o dinheiro que está na mão, às vezes no banco, não sei o quê. Mas ela, ou seja, essas contas, a conta caixa ou a conta de disponibilidade, ela tem que ser controlada muito de perto, porque é o dinheiro que a empresa tem para pagar alguma coisa, para pagar seus funcionários, para fazer um projeto, para ganhar dinheiro, para comprar mercadorias, né? Ela pode comprar prazo também, pode, mas ela pode comprar mercadorias no caixa, ela não fica devendo. Então, quer dizer, essa conta caixa ela tem que ser controlada. Então, toda vez que a gente fala em demonstração, tá, de fluxo de caixa, é claro, a gente tem que se preocupar com a conta caixa. Lembrando, no balanço patrimonial, a conta caixa só vai ter o saldo, né? Não vai ter uma descrição exata de tudo que entrou, de tudo que saiu. Então, o que você vai ter que fazer? Para ver o que entrou, o que saiu, você vai ter que olhar ou o razão do caixa, que vão ter lá todas as entradas, todas as saídas, tá? Ou então você vai pegar o diário e vai transformar, passar todos os lançamentos que envolvem o caixa, fazer um razonete. Ou seja, você acaba sendo obrigado a ter o razão do caixa, certo? Ou seja, você vai fazer isso durante o processo ou vai fazer depois. Por quê? Você vai ter que ter dentro do caixa, você vai ter que ter tudo que entrou no caixa, tudo que saiu do caixa. Tá? Então, isso aí nada mais é do que o saldo que está no livro Razão da conta caixa. Tá? E vão ter todos os registros lá. Por isso que a maioria dos sistemas contábeis tem isso. Né? Então, você vai ter a visão diário e a visão razão, que ele vai pegar a conta, você vai escolher a conta que você quer, ele vai abrir todos os lançamentos daquela conta, e você só fez um lançamento e automaticamente o sistema ele vai jogar nas duas visões, na visão razão e na visão diário. Tá? Então, aí você está falando muito do diário. Tá? Então, tem aqui um link, né, entre o diário e a demonstração de fluxo de caixa. Tá? Então, aí você fala assim, lembra que você... professor, você falou no início que o diário é obrigatório e o razão não é. Então, por que você apresentou o razão para mim? Porque o razão, apesar de não ser obrigatório, toda empresa tem que fazer, seja por razões de controle dela, ou seja, no mínimo, para fazer a demonstração de fluxo de caixa no final do período. Tá? Então, ou seja, você vai ter que manter o teu controle que é conhecido como controle razão, ou seja, o controle de cada conta dentro, né, todas as variações de cada conta. Por isso que a maioria dos sistemas você vai ter as duas visões, visão diário e visão razão. Tá? A falta de geração de caixa em volume suficiente para financiar as operações de uma empresa é o que tem levado muitas ao processo de falência. Aquilo que eu falei, a empresa, em determinada época, ela precisava ter dinheiro para pagar determinada conta, determinada obrigação. Ela não tem. O que vai acontecer com ela? Ela vai acabar indo para uma base, né, dizendo, olha, ela está inadimplente, ou vai ter um processo jurídico, alguma coisa para aquela empresa pagar. O que vai acontecer? Por conta disso, ela vai perder o crédito. E aí a empresa perde o crédito, não consegue pagar as suas dívidas. O que acontece com ela? Ela vai quebrar, ela vai entrar em processo de falência e vai falir. Né? Então, o controle do fluxo de caixa é fundamental para evitar que a empresa vá à falência. É saber se naquele momento que você vai precisar de dinheiro, né, você vai ter o dinheiro
ou não. Tá? E se não tiver, aí você vai suscitar uma série de ações que você tem que tomar de forma a que o dinheiro fique disponível para você naquele momento. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá? Então vamos lá, bem devagar. Esse é um esquema, tá, de uma demonstração de fluxo de caixa. Tá? Então você vai ter o quê? As entradas. Tá? Aí nas entradas você vai ver o que foi recebido do cliente. Tá? O total de entradas, né, que foi 300 aqui no caso. Claro que vai virar uma planilha, tá, pessoal? Mas aqui é a estrutura, certo? E as saídas, por exemplo, aqui um exemplo, né? Pagamento a fornecedores. Cadê o meu cursorzinho? Ah, tá aqui. Pagamento a fornecedores, pagamento de despesas, então pagou né, uma conta de luz, etc. Total de saídas, então você vai ter o total de entradas menos o total de saídas, vai ser o saldo do período, né? Aí você vai somar o saldo inicial do período, né? E aqui você vai botar o saldo final do período, vai ser isso. Então você vai pegar esse resultado, vai ser 300 menos 180, certo? E vai dar 120. E aí o saldo que você já tinha antes era 100, então o saldo atual passou a ser 220. Você vai falar, professor, bem fácil isso. É fácil, entendeu? Desde que você entenda, ele é muito fácil, tá? Então vamos lá. Demonstração de fluxo de caixa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a demonstração no aspecto regulamentar ilegal da demonstração de fluxo de caixa. Tá? Então, ela é obrigatória para sociedades anônimas. Tá? Toda a sociedade anônima tem que fazer. É obrigatório que elas façam. E para aquelas empresas que têm um lucro líquido, um patrimônio líquido, perdão, lucro não, patrimônio líquido, ou seja, o resultado do balanço, o patrimônio líquido dela é superior a 2 milhões. Então, você está vendo aqui, né? 1.000 milhões. Então, acompanha a legislação, regulamentos e resoluções, pois pode ocorrer alterações desse valor. Né? Foi até engraçado, porque eu trabalhava com isso quando eu estava dando aula há pouco tempo atrás disso, e era um valor. Aí, tinha acabado de sair uma lei que alterava esse valor para 2 milhões. Aí um aluno, na hora, viu, falou: professor, saiu semana passada uma lei que alterou para 2 milhões. Então, pode acontecer, estou dando esse valor para você agora. Amanhã sai uma lei que muda isso. Tá? Esse valor é atualizado. Então, o que eu falo para você é aquilo que eu já falei antes. Acompanhe legislação, regulamentos, resoluções, pois podem ocorrer alterações desse valor. Então, sempre, toda vez que eu falo um valor definido por lei, eu sempre vou falar isso, sempre vou falar essa pequena observação para você. Por quê? Tá? Porque as coisas mudam, as leis mudam, né? O imposto muda, as alíquotas mudam. Né? Professor, mas eu pago 27,5% há não sei quantos anos. Pois é, mas teve um projeto de lei que podia mudar essa alíquota da pessoa física, só que acabou não sendo aprovado. Mas podia ser mudado. Né? E aí você tem que ficar atento à legislação. Como contador, isso é uma obrigação do contador. Ele tem que ficar atento à legislação, olhando essa legislação. Por isso que tem alguns órgãos, eu falei até de um do IOB e outras empresas, que fazem o quê? Fazem um apanhado de tudo que mudou em contabilidade e traz para você num site. Antigamente eram livros que eles mandavam semanalmente. Eu sou da época do livro, tá? Eles mandavam um livrão para você, que era um classificado, e toda semana mandavam um bolão de folhas, e algumas folhas falavam assim: substitui a folha tal por essa. Tinha uma alteração na lei, aí você abria lá o negócio, ia lá na folha tal, tirava e botava outra, fechava o livro de novo. E, claro, toda vez que você recebia aquelas folhinhas, recebia uma vez por semana, você tinha que ler aquilo tudo. Né? E o que acontecia? Às vezes tinha alterações importantes que ocorriam no decorrer daquela semana. Aí eles avisavam a empresa, né, por carta, por telex, né, por fax, você vê quanto tempo faz isso. E aí você recebia lá o aviso: mudou. É verdade. O Daniel falou uma coisa aí. Foi o Daniel que falou, deixa eu ver quem foi que falou aqui, só um instantinho. Foi tão rápido que eu nem. Isso, o Daniel Alexander que falou isso. Falou assim: ó, nessa época de pandemia, teve várias alterações de legislação. Teve. Eu acho que, contabilmente, não teve assim nenhuma muito significativa por enquanto, não. Mas a questão administrativa mudou muita coisa, né? nessa época, exatamente. A época que a gente está vivendo agora é um momento sui generis, né? Que nunca aconteceu em mais de 100 anos, né? Em 101 anos. É um momento que nunca aconteceu antes, eu nunca vivi isso antes na minha vida, olha que eu não sou tão novo assim. Eu nunca vivi o momento que a gente está vivendo agora, para mim é completamente novo. Nunca vivi isso na minha vida inteira, nunca vivi. A minha avó materna, comentava a respeito de ter vivido isso
na época da... Foi 1918, 1918, 1919, foi a época da gripe espanhola, que foi uma situação muito parecida com essa que a gente está vivenciando agora, só que não tínhamos os recursos que a gente tem hoje, não tínhamos tínhamos, que eu falo como sociedade, né? E aí o que aconteceu? Não, porque eu não sou daquela época, eu não sou Highlander, né? Guerreiro imortal, não, tá? Foi a minha avó que falou isso para mim. E eu achava aquilo assim fantástico. Como é que aconteceu um negócio desse? Eu falava aquilo, impossível o mundo parar, não sei o quê, como a minha avó falou que aconteceu. E eu vi que mesmo agora, 100 anos, cento e poucos anos depois, as coisas estão se repetindo, né? Porque realmente aconteceu exatamente como ela me falava, que tinha acontecido quando ela era criancinha na época, e aconteceu exatamente como ela me falava. Foi exatamente que parou, que as pessoas não iam trabalhar, que acontecia uma série de coisas, né? Que as pessoas usavam máscara, né? Para não pegar a gripe espanhola. E foi algo extremamente semelhante ao que ela me contou. Eu fiquei assim, pasmo, eu fiquei lembrando, né, disso. Minha avó já é falecida, claro, né? E eu fiquei imaginando como foi, o que ela viveu, e agora a gente está vivendo uma situação extremamente semelhante, né? Só que agora a gente conta com essas ferramentas todas, então na época as coisas pararam mesmo, né? Agora você pode trabalhar via internet, você pode dar aula via internet, receber aula via internet, então quer dizer, a maravilha da tecnologia fez a gente conseguir não parar as nossas vidas, mesmo em meio a isso daí. Na época, início do século XX, né, 1918, 1919, as coisas pararam mesmo. Aquilo parou, as pessoas deixaram de trabalhar, muita gente perdeu emprego, entendeu? E aquilo foi, digamos, muita gente atribui a crise de 29, inclusive parte dessa crise foi devido às falências ocasionadas por conta da pandemia da gripe espanhola na época, né? É muito interessante que a gente está vivendo, 100 anos depois, está vivendo uma situação muito parecida. E é claro, teve muitas alterações, ou seja, a situação é muito parecida com o que ela me contou, né? Eu achei muito interessante isso, né? Outro dia eu estava pensando no que ela falava para mim quando eu era criança, e eu falei, puxa, eu não imaginava isso acontecer, né? E agora a gente está vivenciando algo muito semelhante, né? Que é, claro que graças à tecnologia não foi tão radical como foi naquela época, né? Com certeza, mas mesmo assim é uma situação completamente nova, né? Para todos nós, né? Então, a gente tem que ficar... Mas vai passar, já está passando, na minha concepção, as coisas já estão tomando seus rumos, né? As vacinas estão aparecendo, os remédios estão aparecendo, então eu acho que breve isso deve acabar, né? Voltando aqui, DFC indica as variações, segregando no mínimo em 3 fluxos. Então, você tem um fluxo de operação. Professor, então está um pouquinho diferente, né? Exatamente. Lá você tinha um fluxo único. Aqui você tem 3 fluxos. Você tem um fluxo de operações, de financiamentos e 2 investimentos. Por isso que a DFC chama-se, né, método indireto, porque ela não tem tudo junto. Ela tem 3 fluxos distintos dentro dela. Minha internet, opa. Tá, a Sofia está falando que a internet dela está ruim, né? Tudo bem, Sofia. Acontece. Né? Beleza, sem problema. Tá? Então, as atividades operacionais compreendem as operações que envolvem a consecução do objeto social. Qual é o objeto social da empresa? Né? Então, é o que leva a empresa que vende serviços, né? Por exemplo, ela realiza serviços. Tá? Então, o objeto social dela é realizar serviço de tal coisa. Tá? Então, o que envolve a execução do objeto social dela, ou seja, se ela revende mercadoria, tem a ver com a revenda de mercadoria, se ela fabrica, tem a ver com a fabricação. Então, é aquilo que eu falei, é o que envolve a consecução do objeto social da empresa. Por exemplo, recebimento de vendas, né? Serviços, pagamento de fornecedores, pagamento de funcionário, que tem a ver com a atividade da empresa. Tá? Há de esclarecer que as atividades de investimentos, elas compreendem as transações com ativos financeiros, aquisições ou vendas de participações em outras empresas e de ativos utilizados na produção de bens e serviços ligados ao objeto social da empresa. Bem, aquisição e venda de participações em outras empresas, talvez você não esteja visualizando. O que acontece? Empresas de médio porte e grande porte, normalmente, elas investem em outras empresas menores ou até em outras empresas maiores. Elas têm investimentos, ou seja, parte do dinheiro que sobra delas, elas compram ações de outras empresas, ou elas compram participações ou cotas, né? Então, elas acabam tendo participação nessas empresas e aquilo, claro, é registrado como um investimento da empresa, né?
e aí elas vão ter ganho sobre isso ou perda, né? E aí esses ganhos ou perdas têm que ficar registrados também, tá? Então por isso que a gente está trazendo aqui para você entender, tá? Então voltando, já está na hora? Não, falta 2 minutos ainda, pessoal. Vocês sempre me adiantam. Calma, falta 2 minutos, 2 minutinhos, são 9h13. O relógio está adiantado 2 minutos, hein? O relógio está adiantado. Já falei isso na aula passada. Você fica com o relógio adiantado, tá vendo? Thaís já chegou, Thaís, a próxima aula. Está quase chegando a hora da aula, viu, Thaís? Tudo bem? É a próxima aula, está quase chegando a hora. Oi, Essas professor. competências... Oi, Thaís, tudo bem? Tudo jóia? Tudo A bom? gente está Desculpa, terminando a aula de contabilidade. Aí depois a eu gente começa. saí de uma aula aqui, já entrei para deixar alugado, mas vou sair, depois eu volto. Tá bom, se quiser ficar, pode ficar, ouvir o finalzinho da aula. Tá bom? Mas eu acho que você já viu contabilidade lá, né? Mas tudo bem, vamos no teu curso. Então, no que concerne as atividades de financiamento, se compreende a captação de recursos, acionistas, cotistas, seu retorno em forma de lucro ou dividendo, a captação de empréstimos, sua amortização e a remuneração. Então, isso tudo aí vai estar registrado. Lembra? Você tem que se preocupar com o quê? Com o que entra de capital da empresa e o que sai de capital da empresa. Tá? Então, toda vez que você falar em demonstração de fluxo de caixa, você lembra que fluxo de caixa é entrada e saída. Só que a demonstração é uma demonstração indireta, então ela vai ter os 3 fluxos, enquanto que a forma que normalmente o gestor faz, ele faz um fluxo só para ficar fácil a visualização. Mas por questões legais, você tem que diferenciar os 3 fluxos. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Tá? Então, você vai ter 2 métodos. Como eu falei, o método indireto consiste em mostrar a variação do caixa e dos equivalentes de caixa por meio das variações ocorridas nas contas patrimoniais e os seus respectivos ajustes. Essa aqui é a metodologia que a gente usa, ou seja, que o contador tem que usar. Então, a metodologia indireta. Por quê? Porque a questão legal é essa, só que o que vai acontecer? Muitas vezes, esse contador ele vai ter que fazer o método direto também para o gestor poder ver, porque o gestor vai querer ver tudo junto, né? Para ele vai ser mais fácil. Eu quero saber, ele vai falar assim para você: eu quero saber se tal época eu tenho dinheiro ou não. Ah, não, porque o fluxo tal você tem, no fluxo tal você não tem, e no outro fluxo você não tem. Ele vai falar: não quero saber, eu quero saber se eu tenho dinheiro ou não. Aí você vai acabar tendo que fazer os dois. Vai fazer a demonstração de fluxo de caixa para entregar, né, para a publicação, né, para a CVM, etc., para cumprir, né, a formalização legal, e vai ter que fazer a outra método direto para o seu gestor, ou no caso, se você for contratado, for uma empresa de contabilidade, estiver fazendo para uma empresa, a empresa vai falar: eu quero um fluxo de caixa, me manda semanalmente meu fluxo de caixa. Aí você vai perguntar: você vai querer o indireto ou o direto? O cara ele nem vai saber o que é isso. Ele vai falar assim: não, eu quero saber se eu tenho dinheiro ou não naquela época. Aí você já sabe que para ele vai ser mais fácil ver o direto. O outro ele vai ter que fazer conta. Então é mais fácil ver o direto. Tá? Vou mostrar os dois aqui para você ver as diferenças entre um e outro. Tá? Está quase terminando. Pessoal, agora está na hora do presente, tá certo? Então, vou mostrar rapidamente um e outro. Lembrando que na aula que vem a gente vai voltar aqui para falar sobre isso. O método direto, né, a gente consiste numa narrativa de entradas e saídas de caixa e equivalente de caixa de utilização apenas gerencial, ou seja, não é aceito pelo fisco nem pelos órgãos reguladores. Então, não adianta: eu vou apresentar isso aqui. Vai apresentar, vai voltar. Vai pagar uma multa ainda por ter apresentado errado. Tá? Então, você vai ter que fazer os dois. Então, aqui o que tem? Atividades operacionais, tá? Recebimento de clientes, pagamento de investidores, tá? Pagamento de empregados, pagamento de impostos, contribuições, caixa líquido, atividade de investimento, compra de imobilizado, venda, caixa líquido usado para atividades, atividade de financiamento, recebimento, isso aqui. Só que isso aqui tudo vai dar um resultado só no final. Pum. Então tá, só tem um resultado no final. E você tem o indireto, que é esse que a gente está falando, tá? Que é o que vai acontecer? Você vai ter 3 resultados. Por isso que eu falei que é quando os administradores perdem cabelo, né? Quando você apresenta isso aqui para ele, ele vai falar assim: não quero ver isso, não. Eu quero ver aquilo, se eu quero saber só se eu tenho dinheiro ali ou não tenho. Então, ele vai olhar esse, vai olhar esse. Então, 3 resultados completamente separados, tá vendo? E aí você vai ter, aí no final você vai ter um total, mas aí o cara não vai entender muito bem. O outro ele vai entender direitinho, que tem tudo que é entrada, tudo quanto é saída, como se fosse um fluxo só. Aqui vão ter 3 fluxos, só que vão estar arrumados como se fosse uma planilha, assim, né? Você pode gerar um gráfico, você vai ter que gerar 3 gráficos diferentes. No outro, você consegue gerar um gráfico só. Tá? Então, consiste em mostrar a variação do caixa, dos equivalentes de caixa, por meio de variações ocorridas nas contas patrimoniais, nos seus respectivos ajustes. Então, aqui vamos falar de várias contas, a gente vai falar disso
mais profundamente na aula que vem, tá? Então, você tem o lucro do exercício, tá vendo? Mais a depreciação, aumento a diminuição de valores a receber, aumento de diminuição de estoques, aumento de diminuição de fornecedores, aumento de diminuição de tributos a pagar, e aí você vai ter o caixa líquido, quanto é que entrou naquele período para você, ou quanto saiu, né? Ou o resultado disso que é melhor. Você só que vai sobrar ou vai faltar alguma coisa. Atividade de investimento, né? Normalmente sobra. Compra de imobilizado, quanto você gastou para comprar um mobilizado, né? Um carro, um imóvel, alguma coisa. Recebimento pela venda dos equipamentos, né? Ou seja, quanto você recebeu de vantagem. Ah, eu ganhei tanto, então eu perdi tanto, você vai estar aqui. E aqui o caixa usado nas atividades de investimento, tá? Atividade de financiamento, recebimentos por empréstimo de longo prazo, pagamentos de passivo para arrendamento, caixa líquido usados para atividade de financiamento, aumento líquido de caixa, equivalente de caixa, né, que é o total desse. Então, você vai ter 3 grupos, né, como eu falei. Cadê o meu cursorzinho? Tá? Vai ter 3 grupos distintos. Aí aqui você vai dizer se aumentou ou diminuiu o caixa, que você vai ter um saldo anterior, né? E aí você vai ver se aumentou ou diminuiu o caixa. Caixa equivalente de caixa no período, caixa equivalente de caixa no final do período. Então, você vai ter o saldo inicial, né? E aí o saldo final, que vai ser o saldo inicial, né? Menos ou mais esse item e esse item. Então, esse aqui, como eu falei para vocês, são 3 fluxos bem distintos. E muitas vezes o administrador não quer ver, porque tem lucro, tem uma série de coisas que ele às vezes não quer ver. Tá? Ele quer ver o que entrou, o que saiu. Né? Então, normalmente, ele vai pedir para ver o outro. Só que, por termos legais, você é obrigado, ao final do período, a apresentar também essa demonstração, que é a demonstração de fluxo de caixa, que é essa que você está vendo aí. Bom, então isso aí é obrigatório, você tem que fazer. Aqui a gente traz um exemplo, né, só para você ver. A gente vai voltar nesse exemplo na aula que vem, então não precisa ficar preocupado. Eu não vou explicar em 1 minuto isso para você não ficar, poxa, é aquilo que eu falei. Então você tem um período, lembra que eu comentei com você, tá? E aí você tem conta por conta, tá vendo as contas? Caixa, lucro líquido, depreciação, perda, né, aumento, as provisões, resultado financeiro. Você vai ter conta por conta sendo definida aqui. Seu exemplo real, como eu falei para você, eu só tirei o nome da empresa para você não ver, tá? E aí você tem os valores todos e no final, está vendo aumento ou redução das contas a receber, tá? Então é uma demonstração extremamente grande, tá? A demonstração de fluxo de caixa, e requer bastante conta, e a maioria você vai retirar diretamente do teu livro Razão. Você vai pegar os saldos das contas do livro Razão e vai transpor para cá. Por isso a importância do Razão, mesmo ele não sendo obrigatório. Tá? Então eu falei para você que depois a gente ia ver por que ele não é obrigatório, mas toda empresa tem que fazer. A gente está começando a ver isso agora. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? São 9h20, então a gente vai ficando por aqui.